gravar. Consegui agora, tá aí. Ah, perfeito. Bom, então nós vamos dar início, né, à nossa reunião semanal do Programa de Capacitação Complementar em Ecoendoscopia e Endoscopia da Via Biliar e Pancreática, depois da SBAD, né, uma semana muito aprazível que nós tivemos lá em Salvador, né, então saúdo todos os nossos colegas baianos que aqui se encontram, realmente vocês estão de parabéns pela SBAD que vocês fizeram. E o estudo clínico que a gente vai avaliar hoje é um estudo clínico interessante, vem da escola japonesa e ele vai mostrar os resultados da citologia do líquido pancreático para o diagnóstico do carcinoma invasivo ou da neoplasia intraepitelial pancreática com alto grau de displasia, sem tumor visível ao ultrassom endoscópico. Então, esse é um trabalho extremamente interessante que foi publicado esse ano no Pancreatology e vai mostrar algumas nuances que vocês realmente vão gostar de ver e de entender. Então, por favor, Fernando, fique bem à vontade, pode apresentar o trabalho para a gente. Obrigado, professor. E bom dia, pessoal. Bom, eu vou apresentar o artigo de hoje. Como o professor disse, esse é um trabalho muito excêntrico, que ele avalia a citologia do suco pancreático, especialmente para aquelas lesões do pâncreas, que elas não são visíveis, né, na ecoendoscopia. Bom, a gente sabe que a taxa de sobrevivência em 5 anos do adenocarcinoma pancreático é de 11%. Agora, se a gente vai para comparar o adenocarcinoma pancreático invasivo, aquele menor que 10 milímetros, e aquela neoplasia intraepitelial pancreática de alto grau, chamada também como PANIM, tem uma sobrevivência de 80% em 5 anos. Tá? A detecção de ambos ele melhora o prognóstico do paciente, já sempre e quando seja uma detecção um pouco precoce. Alguns casos, eles precisam de confirmação microscópica, é por isso que esse estudo foi desenvolvido. Entre os achados imagenológicos indiretos, que é um dado importante no presente estudo, encontra-se a irregularidade do ducto pancreático principal, a atrofia focal do parênquima do pâncreas e a presença de área hipoecoica. São alguns achados que a ecoendoscopia não pode detectar e a biópsia por FNA ou FNB, ela não é aplicável nesses casos. Nesse tipo de paciente, ou nesse tipo de específico de casos, é que a citologia do suco pancreático pode ser útil. É a hipótese do presente artigo. Falando um pouco sobre a citologia do suco pancreático, já existem alguns trabalhos falando sobre a técnica, tá? E ela descreve uma técnica especialmente de aspiração única durante a realização de uma pancreatografia, tá? Assim como também existem alguns estudos falando sobre o uso de sonda nasopancreática para obter amostra de líquido de suco pancreático, tá? Descrita, especialmente utilizada para diagnosticar adenocarcinoma de pâncreas e aqueles paninhos de alto grau, com uma sensibilidade de 70% a 83%. Esse estudo, como eu já disse, é um estudo multicêntrico que ele avalia aquele grupo específico de pacientes, tá? E ele aventa uma hipótese de uma curácia de 74,3% na análise daquele suco, especialmente aqueles pacientes que não conseguem ver uma lesão na ecoendoscopia, e eles inferem a suspeita imagenológica do parênquima do pâncreas, tá? Então, ele compara aquelas técnicas descritas, né? Aquela drenagem nasopancreática
em conjunto com a obtenção de líquido de suco pancreático por conta de uma pancreatografia, versus o uso de uma pancreatografia com um método diagnóstico único, né? Então, são duas técnicas conjuntas que ela vai comparar junto com uma técnica isolada. Esse estudo foi realizado entre maio de 2015 e abril de 2023, né? Foi na cidade do Tóquio, no Tokyo Hospital, e aquele outro hospital, Oitasan Medical Center. Entre os critérios de exclusão que teve o presente trabalho foram aqueles pacientes que apresentaram IPMN com alto grau de displasia e aqueles carcinomas derivados do IPMN. Também os pacientes com lesões visíveis na ecoendoscopia e não conseguiram dar diagnóstico por punção. Esses pacientes foram excluídos do trabalho devido a ter uma etiologia diferente do que foi o objetivo do presente artigo, né? Outro critério de inclusão foi a falha da extração do suco pancreático, já seja por qualquer método, seja pela drenagem nasopancreática ou seja pela pancreatografia. Assim como também foram excluídos do trabalho aqueles pacientes que não realizaram follow-up. E aqui a gente vai ver mais para frente que eu vou realizar um follow-up desses pacientes. Dentre os critérios de inclusão que teve o trabalho, foram todos os pacientes que apresentavam adenocarcinoma ductal do pâncreas invasivo, além daquela neoplasia intraepitelial, de alto grau, que não teve alguma alteração visível na ecoendoscopia, não apresentou alguma alteração que possa ser perceptível à realização de ecoendoscopia. E que foi procurado, então, nesses pacientes? Foi procurar os sinais indiretos, avaliações de suspeitas, né, imaginológicas indiretas, que foi a presença de irregularidade do ducto pancreático, assim como a presença de estenose ou dilatação, né? Que eles avaliaram também? A atrofia focal do parênquima e a área hipoicóica circundante ao ducto pancreático principal. Esse foi esses foram os principais fatores que foram procurados nesse grupo de pacientes, né? É, Entre os casos não diagnosticados, os pacientes com resultados positivos ou negativos para citologia do sulco pancreático, esses pacientes não foram submetidos à ressecção cirúrgica e são aqueles que apresentaram menos de 4 anos de imagem, né, que fizeram um segmento. Aqueles casos que tiveram avaliação do suco pancreático que deu negativo, ela foi colhida uma nova amostra dias após, tá? Já que esse estudo só avaliou a obtenção da primeira amostra, e esses pacientes foram colocados, vamos dizer assim, em segundo plano. Agora, teve algum outro grupo de pacientes que tiveram indicação de ressecção cirúrgica, que não apresentaram tumor visível na ecoendoscopia, mas esses pacientes, devido à agressividade da neoplasia, né, eles evoluíram muito rápido e eles tiveram que ir para a ressecção cirúrgica, né? Assim como também um dado importante do trabalho foi que a, a hipótese que eles tiveram com a extração da citologia do sulco pancreático, ela foi avaliada e confirmada pela peça cirúrgica, tá? Realizada por patologistas experientes. Entre os achados, diagnóstico de achados negativos para a citologia do sulco pancreático, especialmente aqueles pacientes com lesões malignas, foi avaliado a ausência histopatológica de, da presença de adenocarcinoma ductal do pâncreas invasivo e aqueles pacientes de alto grau de displasia, além de ter uma irregularidade estável do tubo pancreático, que foram acompanhados por 4 anos em pacientes que não realizaram ressecção cirúrgica. Sobre a avaliação da citologia do suco pancreático, ela foi baseada na suspeita, como já disse, daqueles achados específicos imagenológicos,
e foi especialmente realizada durante uma CPRE, mais especificamente uma pancreatografia, com aspiração do suco pancreático, foi uma aspiração com pressão negativa, e posteriormente eles avaliaram a forma do ducto pancreático principal com o uso do contraste, né? Sobre o uso da sonda nasopancreática, eles realizaram uma inserção de uma prótese pancreática 5 frente, tá? E eles realizaram um aspirado de líquido de suco pancreático cada 3 horas, que foi realizado 6 vezes, tá? Mais para frente eu vou mostrar, eles têm uma figura onde eles fizeram isso. Entre a avaliação da citologia do suco pancreático, foram obtidas 33 amostras, uma por CPRE, 6 por sonda nasopancreática e 6 por sonda daquela prótese pancreática, tá? E eles avaliaram a positividade daquelas células, utilizando o método de Bethesda para confirmar ou não a presença de adenocarcinoma definitivo ou a suspeita nele, tá? O que foi avaliado naquele suco foi exatamente isso daí, tá? E eles não tiveram avaliação citológica no local e eles não tiveram citologia de bloco celular. Aqui, nessa figura, aí ele descreve, né, o número de pacientes, aqueles que foram exclusos, né, por aqueles motivos que eu já expliquei para vocês, né, dos quais 223 ficaram 92 pacientes com suspeita, né, devido àqueles achados indiretos na endoscopia, que deu um total de 92, né, sendo 29 positivos, 63 negativos, né, dos quais foram retirados aqueles que não realizaram follow-up, aqueles que tiveram resecção cirúrgica por conta de evolução da doença, né? E ficaram 23 pacientes como pacientes positivos, né? Foram aqueles pacientes que foram para retirar parte do parênquima do pâncreas e foi realizada a avaliação da peça cirúrgica, né? Que deu um total, entre positivo e negativo, deu um total de 53 pacientes, né? Agora aqui. Essa figura aqui, ela demonstra, né, o procedimento que eles fizeram, a pancreatografia, na avaliação do ducto, avaliação da morfologia do ducto pancreático, e aqui a posterior colocação daquela prótese pancreática, né, que foi deixada. Então, esse paciente foi deixada uma prótese pancreática para obter aquela amostra citológica de suco pancreático. Entre o resultado positivo daqueles pacientes que realizaram a CPRE, a pancreatografia, foi definido como a citologia positiva de uma amostra obtida de uma única aspiração realizada na pancreatografia, tá? E qual foi o resultado positivo daquela sonda nasopancreática? Ela foi definida como a citologia positiva de um ou mais amostras positivas do total de 12 amostras que eles obtiveram, tá? E dando resultados sobre a ambas técnicas, né, já que foi avaliada ambas técnicas em conjunto, eles definiram o resultado positivo da citologia quando um ou mais daquelas 13 amostras deu positivo para aquele tipo específico citológico, né? Nessa figura aqui, eles mostram, né, como que eles deixaram a sonda, né, na região do pâncreas, com aquele catéter, e foi obtido aquelas amostras a cada 3 horas, eles tiveram um tubo, né? A gente vê aqui, por exemplo, que foi um segmento daquele dreno foi diretamente para o tubo, e o outro, ele foi para um frasco, né? Essa amostra foi obtida para um frasco. Essa parte aqui, ao meu ver, ele não explica muito bem, mas parece que por conta da quantidade de suco que foi drenado, uma parte foi para a amostra, né? Outra parte foi como se fosse uma coleta de uma segunda amostra, e devido ao tempo, né, que ficou
ficaram as células nesse frasco foi um tanto desprezado daquele frasco aqui, tá? Mas o trabalho não especifica quanto tempo deixou depois da coleta e não especifica se realmente foi desprezado, né? Entre os casos teve alguns casos de paciente, né, que apresentou efeitos adversos, como será a pancreatite aguda. Nesse tipo de paciente foi ainda mantido aquele dreno nas pancreático e foi mantido a prótese pancreática em drenagem contínua, né? Não, aqueles pacientes que desenvolveram pancreatite aguda, não foi suspenso, né? Vamos dizer que, ou a coleta do suco pancreático. Continuou dando andamento, né? Com a extração do suco pancreático. E entre o desfecho primário, que foi uma das hipóteses do estudo, foi esclarecer a capacidade diagnóstica do suco pancreático realizada pela obtenção de sonda nasopancreática e a pancreatografia, além de demonstrar a superioridade diagnóstica daquele método combinado, usar os dois juntos para fazer uma análise citológica, do que utilizar um método só de forma isolada. Entre os desfechos secundários que teve o presente estudo foi avaliar o valor diagnóstico de cada local, o momento da coleta, já que foi feita uma contagem, né, de horas para coletar as amostras, além de avaliar o valor diagnóstico dos fatores envolvidos nos resultados falsos positivos que apresentou a avaliação citológica do suco pancreático, assim como também avaliar o valor diagnóstico da taxa geral de eventos adversos daquela avaliação do suco pancreático. Então, o principal efeito adverso o evento adverso foi a pancreatite aguda, né? Entre os resultados que deu o presente estudo, né? Aqui a gente vê que essa tabela mostra as características clínicas dos pacientes que foram para a extração da citologia do suco pancreático. Entre o que mais resalta aqui, por exemplo, foi aquelas lesões que se encontravam no corpo do pâncreas, aqueles sinais indiretos, né, que eles acharam. Eles colocaram aqui que foi mais prevalente, que foram aquelas lesões no corpo do pâncreas, né? E que foi mais prevalente também na questão dos sinais indiretos, né? Aqueles pacientes tiveram a presença de IPMN concomitante com cisto pancreático, né? Que foi uma das avaliações indiretas que realizaram os avaliadores na hora de extrair e escolher os pacientes para realizar a avaliação citológica do suco pancreático. Essas outras duas tabelas, essa primeira tabela aqui, ela mostra a comparação diagnóstica, né? Entre a obtenção da amostra do suco pancreático de forma isolada versus aquela amostra que foi comparada entre as duas técnicas em conjunto, né? A gente vê que a sensitividade maior é aquela que obtém a amostra de forma conjunta, né, as duas técnicas, né? E a especificidade maior, aquela que tem a amostra que foi daquele frasco que eles deixaram por mais tempo, né? E foi aquela amostra coletada pela sonda nasopancreática. Aqui embaixo, a gente vê uma tabela aqui, a comparação do valor diagnóstico, né? Segundo a localização e o tempo que foi coletado a amostra do suco pancreático. A gente vê que tem aqui uma igualdade, tem um valor igual entre as amostras que se obtiveram da região nasopancreática, né? Aquelas amostras que foram obtidas no primeiro momento, né? Aquelas amostras que foram coletadas nas primeiras 3 a 6 horas.
E falando um pouco sobre a especificidade, a gente vê que aqui não muda muito, né? Aquelas amostras que foram coletadas entre o primeiro tempo, o segundo tempo, ou aquelas que foram coletadas naquele frasco por separado, né? Deu o mesmo valor. Essa outra tabela aqui, ela mostra, né, os falsos positivos dos verdadeiros positivos, né, que apresentou aquela avaliação citológica do suco pancreático. E a gente vê que teve 4 falsos positivos e 19 verdadeiros positivos, né? Entre os quais o que mais prevalece é aquelas lesões que encontravam-se no corpo do pâncreas. Ela condiz com aquela outra comparação anterior, que os achados suspeitos indiretos que eles tiveram nesse grupo de pacientes foi maioritariamente achado no corpo do pâncreas, do que outra região do parênquima pancreático, né? É por isso que esse estudo mostra a alta sensibilidade, alta especificidade e alta acurácia na detecção de adenocarcinoma ductal de pâncreas invasivo e o panin de alto grau de displasia. A sensitividade maior, a gente viu na combinação dos dois métodos em conjunto, do que um deles isoladamente, né? E falando um pouco sobre a acurácia daquela metodologia, foi visto que ela não tem diferença entre a acurácia. E o suco pancreático acumulado no ducto pancreático durante a CPRE, ele pode ser coletado devido ao número de células que podem ser avaliadas, mas pode ser que ela citologicamente foi uma amostra pequena, né? Já que o avaliador do estudo, ele vai fazer uma aspiração contínua, mas na hora de realizar o aspirado, ele não tem como fazer a contagem daquelas células, né? Já que foi um aspirado de uma única vez, então ele não tem como contar essas células na hora de fazer a obtenção da amostra pela aspiração única. Também a avaliação do suco pancreático naquela sonda nas pancreática, ela foi realizada como uma coleta contínua, né? Então ela pode realizar pode obter um grande número de células, a diferença daquela realizada por CPRE, já que ela está conectada diretamente no ducto pancreático, ela consegue coletar de forma contínua, né? Então não tem aquela interrupção, né, para obter a amostra, né? Esse estudo mostra que o método combinado teve uma capacidade bem maior de diagnóstico do que o método isolado, né? É, uma coisa que foi entrada para a discussão foi que o diagnóstico pré-operatório ele é necessário para evitar as cirurgias desnecessárias, né? Que eles colocaram também como um dos objetivos, tipo, avaliar os pacientes que realmente precisaram de ir para a cirurgia e aqueles pacientes que não necessariamente precisavam ser operados, né? A gente sabe que atualmente o gold standard, né, o que é preconizado é realizar uma punção, né, por agulha FNA ou FNV, guiada por ecoendoscopia, para realizar o diagnóstico de tais doenças. Mas a gente vê, ou esse trabalho fala, que é, a acurácia de lesões pequenas, quando vai fazer a punção, é baixa, né? É baixa, chega a 70, no máximo 80%. É por isso que o foco desse artigo foi avaliar esse grupo específico de pacientes, aqueles pacientes que tinham lesões suspeitas do parênquima, mas que eram menores do que 1 centímetro. A sensibilidade pode aumentar, né? Certo? Se realizar o escovado citológico, já que ele não foi feito nos pacientes, só foi feita a avaliação do líquido, né? Sem avaliar, sem realizar algum outro procedimento além do que aquele que eu expliquei para vocês, né? E esse escovado citológico pode ser realizado durante a CPRE, né? E no tempo que você vai fazer a pancreatografia.
Para diagnóstico do paninho de alto grau, né? é, do que a sensibilidade pode aumentar, do que o diagnóstico para aquele adenocarcinoma ductal pancreático invasivo no estágio especialmente 1A, já que esse estágio ele não dá para dar, ele não dificilmente ele vai dar sinais muito como posso dizer, muito óbvios, né, para o endoscopista. Então, nesse tipo de caso, o paciente pode, o médico pode fazer uso da avaliação do suco pancreático, naquele tipo de lesão que eles são bem pequenas, que são menores do que 1 centímetro. E falando um pouco sobre os pontos favoráveis do estudo, né? Eu posso dizer que a coleta contínua daquele dreno naso pancreático, ele favorece o exame citológico, já que ele pode dar um maior número de células que pode dar resultados positivos, né? Entre os casos falsos positivos, eles foram menos frequentes do que os casos verdadeiros positivos. E a positividade pode ser uma pista para evitar uma cirurgia desnecessária, né? Agora, falando um pouco sobre as limitações do estudo que eu vi, o procedimento que eles disseram sobre o escovado citológico, ele pode coletar, assim como também pode desalojar as células que podem ser úteis na avaliação do pâncreas, do parênquima do pâncreas, né? Complicando o resultado citológico, né? E dependendo do grau de progressão da doença nesse grupo de paciente, ela pode ou não ser facilmente diagnosticada, né? Especialmente se a gente fizer uma biópsia guiada por ecoendoscopia, né? Isso também muito depende do grau de expertise, né? Do endoscopista e a técnica que ele vai desenvolver para realizar esses achados, né? Entre os casos de pacientes que apresentaram pancreatite aguda, que chegou a 16%, ele pode complicar o status do paciente, ele pode piorar o status clínico do paciente, né? Já que 9,4% dos pacientes que foram avaliados, eles apresentaram pancreatite leve a moderada. Então, não foi uma pancreatite só leve, né? E a localização desses tumores, que não dá para ver na ecoendoscopia, eles realizaram apenas uma estimativa, né? Baseado em exames de imagem indiretos. Então, isso daí, para mim, foi um viés, né, que um pouco subjetivo, essa questão de avaliar a imagem de forma indireta. Pode ser, né, que algum colega veja alguma alteração ou algum sinal indireto que algum outro colega vai deixar passar por alto. Então, isso daí pode dar um certo conflito na hora de avaliar esses pacientes. E a localização específica daquela alteração, aquele sinal indireto, ela não pode ser determinada antes do paciente ir para a cirurgia. Então, pode ser que ele veja no corpo alguma lesão, mas na verdade ela está um pouco além do corpo, né? Então, aí o paciente pode ser que vá fazer uma ressecção até certo nível do pâncreas, mas aí a lesão continua e essa lesão pode ter ficado para trás. E falando sobre o volume da obtenção do suco pancreático, ele não foi medido, né, para determinar, tipo, por exemplo, vamos precisar 50 ml da sonda nas pancreáticas e 5 ml da pancreatografia para obter o número de células que a gente precisa para dar positivo ou negativo. Isso também não ficou bem claro, né? E outro caso que não foi reavaliado, mas avaliado foi a avaliação da genética molecular, que aí eu acho que tem que já entra em outro campo e em outro tipo de estudo diferente do atual, né? Isso daí seria todo. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, Fernando, pela brilhante apresentação e resumo de um trabalho realmente complexo, né? Mas que eu acho que traz algumas orientações, né? Primeiro, é um trabalho japonês que tem uma metodologia muito bem respeitada, né?
em relação a um problema que às vezes aparece para a gente, né? Como, por exemplo, uma estenose do ducto pancreático principal sem efeito de massa, ou até mesmo uma atrofia, né? Acompanhada de estenose sem efeito de massa. Ou às vezes sem estenose, um ducto pancreático, mas que apresenta uma dilatação focal do ducto pancreático. Então, essas três condições são condições que eu já tive a oportunidade de participar, e a ecoendoscopia é um procedimento que é sempre pensada. O problema é que, às vezes, pela ecoendoscopia, a gente não consegue fazer o diagnóstico. Então, o que que a gente faz? A gente não vê um efeito de massa, a gente não vê uma lesão. E aí a gente simplesmente tenta, né, que a minha conduta pessoal é fazer uma biópsia daquela região onde você tem a estenose. Nos casos de dilatação, por exemplo, se a dilatação for focal, eu sempre tento fazer a biópsia da região da dilatação focal e coletar fragmentos. E se for atrofia, também eu pego material da região atrófica e também material da região onde inicia-se, através da avaliação do ducto pancreático principal, a atrofia dessa região. Só que os japoneses, né, e isso é sempre um fator de discussão em todos os congressos internacionais de pancreatologia, é o seguinte: qual é o valor, o real valor da detecção ou da coleta do ducto pancreático principal do suco pancreático? Então, esse é um ponto fundamental que sempre surge à tona em relação, em contrapartida à ecoendoscopia. E é aí que é a importância, né? Esse trabalho mostra muito bem que com 16% de pancreatite aguda, realmente, na minha opinião, não vale a pena fazer. E com uma taxa de diagnóstico de aproximadamente 70%. Então, esse é o ponto principal do trabalho, porque é um trabalho que foi feito com uma metodologia que foi muito bem respeitada. Eles fizeram as suas exclusões dos pacientes de uma forma muito consciente. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente pode tirar o seguinte: ó, será que vale a pena? A pergunta é responder: será que vale a pena fazer a pesquisa do suco pancreático? A priori, a minha impressão, a gente pode até discutir isso agora, é não, porque uma sensibilidade que vai de 70% a 80%, uma alta especificidade, mas uma taxa de pancreatite aguda, que se o paciente tiver câncer, se o paciente tiver um adenocarcinoma ductal, ele vai ter realmente problemas com isso. Eu já tive casos, e pena que o Rodrigo não está aí, mas eu já tive casos junto com o Marcel e também junto com o Rodrigo, casos de tumor neuroendócrino, cistoadenoma mucinoso com estenose. Então, quer dizer, realmente com o diagnóstico feito pela ecoendoscopia. Então, a nossa conduta hoje aqui é o quê? Vamos controlar esses pacientes, vamos avaliar esses pacientes, vamos fazer de tempos em tempos. Eu estou agora, exatamente agora, com um paciente exatamente dessa forma. Ele é um paciente assintomático e que ele tem uma estenose exatamente na região do corpo do pâncreas. E já foi feita uma ecoendoscopia em outro serviço, não foi feita a biópsia porque não foi encontrado absolutamente nada. Mas é um paciente que muito provavelmente a gente vai fazer a biópsia. E o problema é, quando é que nós vamos, né, qual é o tempo que a gente vai fazer? Ou seja, será que a gente vai perder esse paciente para um adenocarcinoma? Essa é a dúvida. Então eu quero abrir aí a discussão já perguntando, né, para o fila, né, fila, porque no líquido a gente só vai poder fazer mesmo a citologia, né, ou em blocado. Então eu quero saber de você o que é que você pensa do ponto de vista fisiopatológico, do ponto de vista morfológico, qual que é a sua impressão e qual que é a sua experiência de já ter visto inúmeras peças operatórias, né, de pacientes que têm uma dilatação, uma estenose do ducto pancreático principal. O que foi que você encontrou? E outra coisa, né, só para terminar, nós acabamos de apresentar um trabalho, né, na SBAD agora,
que mostra que a biópsia com agulha fina ela é excelente, por exemplo, para diagnóstico de lesões menores do que 2 centímetros, né? E nós tivemos lesões, tumor neuroendócrino menor do que meio centímetro, nós tivemos vários tumores neuroendócrinos menores do que isso, cistoadenomas serosos. Então, acho que a gente tem como fazer o diagnóstico da punção desde que nós utilizamos uma agulha correta, uma agulha certa e a técnica correta. Então, filho, eu queria iniciar com você a respeito dessa pergunta para saber o que é que você pensa, o que é que você viu, qual que é a sua experiência em relação a isso. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Tá. Bom, pessoal, eu acho que esse trabalho eu estou interpretando como uma inauguração de de um possível conceito para, mas muito mais do que a citologia, eu acho que eles estão encontrando alguma muito mais sensível para começar a encontrar lesões, entre aspas, suspeitas. Eu acho que ficou muito vago tudo isso, né? A lesão suspeita, puxa, porque a partir do momento que você começa a descrever uma estenose, óbvio, aí você já tem você tem uma lesão macro, né? E o paninho é 5 milímetros, menor que 5 milímetros, né? Ou 5 milímetros. Enfim, então, os critérios, assim, não tem uma foto da citologia, eles usaram a citologia em meio líquido. E outra coisa que eu queria dizer, assim, a partir do momento que você obtém, lógico, claro que ele pode ter você viu que eles citaram que eles não fizeram bloco, mas se você fizer o seu bloco, é só um passo a mais para você ter a microhistologia, né? Então, acho que daria para fazer a microhistologia agora. Olha o conceito todo, quer dizer, a gente está imaginando que o panin está drenando para a via pancreática principal e é, e esta célula neoplásica está lá no ducto principal, da onde você pode obter material. Mas, então para mim, assim, obteve material, você pode fazer microhistologia, não tem problema. Os critérios de Bethesda a gente já viu aqui que não nos atendem quando você quer dar um diagnóstico para o paciente. Tá? Terceiro, eu acho que a coisa mais importante no trabalho era a gente saber, era a gente entender o que eles estão dizendo como lesão suspeita. Tá me lembrando muito aquele momento onde o pessoal começou a descrever a lesão deprimida no cólon, que ninguém via, né? O pessoal já estava encontrando nas peças, etc., e ninguém via isso daí. Então, eu acho que o passo inicial é saber assim, qual é o paciente elegível, quer dizer, o que ele realmente está vendo para obter essa citologia, né? Eu acho que para mim esse deve ser, por isso que eu estou dizendo, deve ser um trabalho de inauguração. Olha, eu estou vendo alguma coisa já e isso daí me fala assim, olha, vai lá e colhe material. É isso que eu acho que seria mais importante para todos nós, é a minha impressão. Ver panin, eu já vi panin na microhistologia, né? Então, não precisa a peça. Agora, agora, por outro lado, assim, esse Komagome, onde eles fizeram a anatomia patológica, é um hospital que sempre teve uma patologia muito forte. Tá? Não sei se eu abrangi tudo, mas eu gostaria mais de entender de vocês que lesão precoce é essa que eles estão vendo. Eu acho que, Fila, é muito difícil, né? Porque, assim, eu já tive a oportunidade de fazer vários casos e esse trabalho me deu até a ideia de fazer o levantamento dos nossos casos, né? Com esse tipo de aspecto. Ou seja, você tem um ducto pancreático principal dilatado, você tem uma atrofia, você tem uma estenose, e na realidade a gente vai lá e é solicitado para fazer uma ecoendoscopia.
E nem sempre a gente encontra um nódulo, nem sempre a gente encontra algo que está comprimindo. A gente encontra exatamente aquilo que eles descreveram, uma área hipoecóica envolvendo, parece uma nuvem, envolvendo o ducto pancreático principal. Né? E na atrofia fica mais difícil ainda, né? Porque você tem mascarado isso. Então, esse é o grande problema. A gente não sabe ainda exatamente aquilo que a gente está procurando, né? É diferente do estômago, que a gente vai lá e procura as lesões já muito bem caracterizadas, muito bem descritas, ou no esôfago, ou no cólon, né? Como você bem falou. Aqui na ecoendoscopia a gente vê uma área simplesmente hipoecóica, eles descreveram muito bem, isso me chamou bastante atenção no trabalho, né? Mostra que realmente você percebe, porque você precisa ter uma experiência muito grande com a ecoendoscopia para perceber aquelas áreas hiperecóicas, hipoecóicas que estão envolvendo principalmente a área de estenose do ducto pancreático principal, né? O que não é fácil. Então, acho que realmente é isso que eles estão procurando. Eu acho que se abrangeu bem isso daí. Eu queria saber a opinião, né, dos colegas aí, né, o Jorge, o próprio Humberto aí, eu queria saber a Raquel, o que que ela pensa disso, o que que ela viu, já acompanhou. Então vai levantando a mão, eu vou chamando vocês aí, fica bem à vontade para a gente discutir, porque eu acho que é um tema palpitante, extremamente interessante e que pode aparecer na nossa prática clínica diária. O que é um transtorno? Se aparecer um doente desse, é um transtorno. Porque você vai fazer o quê? Vai indicar o procedimento operatório só por causa da estenose? Não é fácil. Não é fácil, né? Realmente não é uma coisa simples. Fala, Jorge. Bom dia, é um prazer estar de novo com vocês depois da SBAD aí, né? Indo diretamente aí para a discussão do trabalho, né? Eu acho que o Fila pegou o ponto principal. Acho que o trabalho tem duas mensagens que eu diria que são importantes. Primeiro, a descrição das lesões que podem corresponder a um panin. Segundo, a maior frequência de panin em pacientes que têm IPMN, embora ele não tenha funcionado o IPMN. Então, aquilo que a gente já sabia, o IPMN em si pode não ser a sede da lesão do adenocarcinoma, mas ele é um marcador, talvez, do panin, das alterações histológicas ductais que vão depois desenvolver o adenocarcinoma ductal. Bom, o trabalho em si, ele tem várias falhas aí, né? Um trabalho que eu não sei nem como é que foi publicado, Celso. Porque, primeiro, ele opera paciente, que o critério, o padrão ouro dele foi a cirurgia. E ele operou pacientes com essas alterações aí inespecíficas e a gente não sabe quantos desses pacientes complicaram no pós-operatório, a gente não sabe o que aconteceu, né? E eu fui ver se tinha termo de consentimento formado, não tem. Não tem termo de consentimento informado, é waive, né? Quer dizer, ele pegou esses casos, já tinham sido operados, é um trabalho retrospectivo e não sei se a cirurgia teve termo de consentimento, mas do ponto de vista ético é um trabalho consideravelmente complicado, né? A segunda coisa é que ele exclui pacientes que tiveram falha de obter a citologia, né? No caso foram só dois, mas o número dele também é um número pequeno demais, né? O número de pacientes é muito pequeno. Se ele tem dois pacientes nesse número que não conseguiram fazer citologia, isso mostra que a técnica não é tão fácil assim. Com relação às complicações, você já falou, complicações inaceitáveis, né? 16%, ele não interrompe o trabalho por conta das complicações. Então, do ponto de vista ético, é um trabalho assim muito complicado. Se vocês olharem os dados, né, o ganho que ele obtém com a citologia seriada, aquelas 6 amostras, é muito pequeno, né? Ele sai aí de 77 para 86%. Pode ser que isso seja significativo, mas eu ressalto que esse número, se a gente for ver os intervalos de confiança, e ele não nos dá esses intervalos, pode ser que estejam superpostos, não sei, parece que não, porque diz que houve significância, né? Mas, concretamente, entre fazer a aspiração do suco lá e depois botar 6 horas o paciente, né, internado com dreno nasopancreático, fazendo coletas, esse ganho não foi, ao meu ver, tão significativo assim, embora a acessibilidade final, né,
esteja se aproximando aí de 90%. Acho que uma coisa importante você já colocou aí, né? Quer dizer, ele não biopsiou as áreas suspeitas. Quer dizer, o fato de não ver a lesão focal não impede que seja feita uma biópsia, microbiópsia, né? E havia uma lesão, pelo menos uma zona hipoecóica, não focal, talvez não tivesse o nódulo, mas isso era uma lesão. Então, a pergunta também que eu faria para vocês é se vocês biopsiam o ducto, né? Porque isso aí é quase uma biópsia ductal, né? Se isso traz alguma complicação, mas eu pensaria que mais óbvio seria ter feito a biópsia dessas áreas suspeitas, né? E do que propriamente fazer todo esse procedimento que eticamente me pareceu bastante complicado. Acho que não ter feito cell block é uma maluquice, não entendi por que ele não fez cell block. Tem material líquido com célula, pode ganhar. Todo mundo sabe que isso é um ganho, né, de histologia, o cell block. Acho que, não sei se o cell block de alguma forma prejudicaria a citologia, me parece que não, acho que não, e com certeza deveria ter sido feito. Acho também que ele fez aquela. Eu entendi que ele coletou na hora, que era quase como se tivesse feito uma nova CPRE ali, e coletou o que estava material lá depositado a cada 3 horas, que provavelmente ele despreza a cada 3 horas. Mas achei o procedimento complexo, praticamente inviável. Achei que os aspectos éticos não foram considerados, e, para mim, o que mais significou um ganho no trabalho é descrever áreas, né? Começa a ter uma descrição de áreas onde pode ter panin e também uma correlação, porque a positividade dessas amostras foi maior nos pacientes que tinham IPMN, mostrando que talvez o IPMN seja um marcador de panin que mereça, em casos com IPMN, fazer uma varredura maior desse DPP, antes mesmo de escritura, procurando justamente essas áreas de regularidade e talvez biopsiá-las. Então, são essas as minhas considerações aí. Perfeito, Jorge. Só quero fazer um comentário de contraponto a respeito do detalhe ético. Esse trabalho, Jorge, é um trabalho retrospectivo. E só aqui no Brasil que se pede termo de consentimento livre e esclarecido para pacientes que vão ser, a priori, retrospectivamente. No mundo inteiro, trabalhos retrospectivos, eles se dispensa o TCLE, o TCLE. A questão Então, é se esses pacientes deram termo de consentimento para fazer uma cirurgia sem o diagnóstico exatamente, para fazer. exatamente. Isso fez falta, mas é que ele já, assim, isso é uma coisa que eu discuto, que como eu sou presidente de comitê de ética, eu discuto muito isso, né? Porque assim, o trabalho retrospectivo, você pega uma coorte de pacientes que às vezes até já morreu, né? Às vezes até já morreu, mas você vai avaliar os dados da coleta, né? Então, aqui no Brasil, se exige, né, esse tipo de burocracia, eu chamo, mas nos trabalhos, todos, você pode mandar para os Estados Unidos, mandar para a Europa, não se exige quando trabalha, e ele coloca lá bem, se você olhar no resumo, ele vai falar, foram avaliados retrospectivamente. Então, por isso Eu que é a concordo com única você. coisa que eu queria falar, Concordo né? com você com relação à burocracia e com a dispensa disso aí. O problema é que foram pacientes que foram para a cirurgia sem diagnóstico de neoplasia, com base Não, isso, apenas isso, na estrutura ductal. A gente coloca esses pacientes em cirurgia? Não, a gente não coloca, a gente observa. Pode até colocar, depois de muita discussão com o doente, mas aí sim, no momento, eu não estou falando o termo de consentimento para o trabalho, eu estou falando termo de consentimento. O paciente da foi cirurgia. para a cirurgia. E o que é que aconteceu com essa cirurgia? Quantas complicaram? Né? Houve óbito? Não houve? Então, como é retrospectivo, ele Não. ignora toda essa parte cirúrgica e o que é que aconteceu, porque a Ele avaliou só cirurgia, os dados mesmo da coleção ainda que da seja coleta. retrospectivo, a cirurgia passa a fazer parte do processo metodológico dele no momento que a cirurgia é o padrão ouro que ele utiliza. Você entendeu, Celso? Não Então, concordo, concordo. ele deveria ter descrito as complicações cirúrgicas, o que é que aconteceu
quantos pacientes foram operados e que não entraram em trabalho. Quer dizer, todo o lado cirúrgico que representa o padrão ouro do procedimento dele, ele nos omite isso Não aí, deixa né? para lá. Então, isso aí é grave. Isso é grave do ponto de vista Não, ético. isso é realmente um ponto importante. Humberto, por favor, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia, Humberto. Mais uma vez, parabenizar os novos baianos pela recepção, pela organização da jornada. Parabenizar os nossos premiados aí, né, do grupo, os trabalhos apresentados lá. A gente sempre está atrás de alguma coisa para pegar para pegar o câncer de pâncreas antes que ele nos pegue, né? Mas esse trabalho não vai me acrescentar muito na minha prática, porque, assim, em termos, vocês já falaram bastante, mas em termos técnicos, como é que coloca um dreno dentro de um ducto relativamente fino e mais uma prótese? Eu não entendi isso. Depois o Fernando, se tem algum dado em termos técnicos. Então, respondendo a pergunta que o Celso falou, será que vale a pena fazer isso? Eu acho que vale a pena biopsiar com agulha. Eu ficaria mais tranquilo se eles pegassem esses pacientes, fizessem os dois métodos, ou tivesse randomizado um grupo fazendo aspiração, com a citologia do suco pancreático aí, e um outro grupo fazendo a biópsia, porque com 16% de pancreatite, a resposta é vale a pena fazer a biópsia, né? Com 16%, sem precisar fazer um trabalho, né? Quer dizer, o trabalho do dia a dia, eu acho que é muito laboroso isso que eles fizeram, né? Eu acho que é muito complicado deixar um dreno no paciente e não me atraiu muito o método, não me estimulou a fazer o método, tá? Pelo que já falou. E se os pacientes que foram selecionados para fazer isso tinham alguma imagem na ressonância, não sei, mas ele fala na ecoendoscopia, então por que não fazer a biópsia da área, mesmo sabendo-se que pode dar pancreatite, as complicações que eles tiveram aí com o método mais complicado. Então, sinceramente, não fiquei animado, não, tá? Mas eu queria entender como é que botaram prótese e um catéter num ducto fino. Basicamente é isso. Não tem muita Perfeito, coisa. Humberto. Não, eu acho que esse é um ponto importante mesmo, né? Eu acho que eu, na verdade, eu tirei uma lição desse trabalho, Humberto. Não se deve fazer coleta do ducto pancreático, só isso. Me É, mostrou com tranquilidade e é um trabalho que, na minha opinião, do ponto de vista de metodologia, eu sei que é uma metodologia que tem algumas falhas, mas com o objetivo de avaliar a coleta de líquido do ducto, ele foi efetivo, entendeu? Então, para mim, porque sempre surge aquela coisa, muitas vezes, mesmo nesse congresso agora na SBAD, eu estava falando a respeito de dilatações focais do ducto pancreático principal, e aí alguém chegou e falou assim: e o que você acha de coletar o líquido? E esse trabalho responde. Ou seja, não vale a pena. 16% de complicação, 70% de diagnóstico de sensibilidade, que eles falam que é alta e para mim é moderada. 70% de sensibilidade não é alta, entendeu? Então eu acho que esse trabalho responde à minha dúvida, principalmente quando alguém me pergunta: ah, Celso, vale a pena fazer coleta do líquido? Não não, vale. vale Para a mim, eu pena acho que esse é o ponto. funcionar. É, vale a Exatamente. pena funcionar. É melhor você funcionar. Fala, Raquel. Bom dia a todos, um prazer estar Bom aqui com dia. vocês novamente. É, eu concordo com o que vocês comentaram até o momento. Esse trabalho realmente ele reforçou a preocupação de se deixar uma sonda nasopancreática em paciente sem doença pancreática crônica. Isso, há 30 anos atrás, quando se usava muito a colocação de sonda nasopancreática para análise do suco em pacientes com pancreatite crônica, era proibitivo você colocar uma sonda dessas num paciente que tivesse um pâncreas
normal. Mesmo esses com atrofia focal, eles têm uma área grande de pâncreas normal, e isso realmente é um risco acentuado para desenvolvimento de pancreatite aguda. E nesse trabalho só tiveram pancreatite leve e moderada, talvez porque é um número pequeno de pacientes. Se tivesse um número grande, por sorte, não tiveram uma pancreatite grave. Então, eu concordo que é um método proibitivo pelo risco de desenvolvimento de pancreatite aguda. Eventualmente, a coleta sem colocação da sonda tem um menor risco de desenvolvimento de pancreatite, mas isso não foi demonstrado, eu não vi essa análise. E para as estenoses, eventualmente, onde a ecoendo não conseguiu coletar material, não conseguiu fazer biópsia porque não localizou, a minha pergunta: o que vocês acham da citologia desta área estenosada? Que era feito e, eventualmente, às vezes eles pedem para a gente, eu sempre peço ecoendoscopia para essas situações, mas, por vezes, como vocês disseram, vocês não identificam uma lesão para ser biopsiada, né? Então, eventualmente, nessa situação, e eles não fizeram, não compararam a citologia por escovação, que talvez nas estenoses fosse útil. Eram esses meus comentários. Perfeito, muito obrigado pelos seus comentários, Raquel. Eu acho que é exatamente isso mesmo, né? É, na minha opinião, acho que a biópsia ela consegue se aproximar mais do diagnóstico nesses casos do que a coleta do líquido pancreático, né? Então, eu acho que, assim, na minha opinião, acho que esse trabalho enterra, né, e põe por terra aquela assertiva de vamos tentar, através do líquido do suco pancreático, né, através da citologia do suco pancreático, fazer esse diagnóstico. Mas o Fila sempre comenta, né? Se o Fila quiser até fazer algum comentário pegando o gancho da Raquel, o Fila sempre comenta, né, que a citologia, infelizmente, não é boa, né, para fazer esse diagnóstico. E você vê que os resultados deles são suspeita de câncer, né, e diagnóstico de malignidade nas células. Você quer fazer algum comentário, Fila? Oi. Eu acho que é o que a gente tem falado Há muito desde tempo. sempre. Ah, eu acho que acho que a coisa mais importante para a gente era conseguir achar algum marcador ou para alvo de biópsia, sabe? Por isso que eu estava dizendo que talvez eles estejam querendo inaugurar assim alguma demonstração. Ó, nós estamos começando a chegar a ver alguma coisa. Mas assim, claro, a técnica, eu acho que vocês falaram precisamente, acho que inviabiliza, né, a prática. Eu, eu não, e também é isso, eu não sei que método eles usaram para avaliar a citologia, né? Quando eu falei em meio líquido costuma dar uma sensibilidade maior, mas Eles usaram. Acho que foi no meio líquido, viu, Fila? usaram meio líquido. É. Então, olha, para você chegar no meio líquido, você passa por uma espécie de centrifugação. Eu acho que, quer dizer, você obter uma microhistologia a partir dali seria viável, tá? Pronto. É isso que. Agora, o que eles estão, sabe? Essa nuvem em volta do ducto está me parecendo assim muito subjetivo, muito pouco óbvio para mandar uma informação para vocês. Eu acho que está me parecendo assim, uma forma japonesa de dizer, olha, a gente está chegando em algum lugar, mas ainda não dá para falar. Tô... Exato, 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 exato. É isso mesmo, eu também concordo com você. Tá. Marcos, Olá, olá, bom dia. bom Depois de uma dia. SBAD, depois de uma SBAD realmente de qualidade, né, um centro de convenções que
vale a pena repetir de novo daqui, sei lá, 5, 6 anos. E faltou o professor Fila aí do nosso jantar, né? Um jantar agradável. Espero que Celso também a gente organize aí dia 12 de novembro de 25 um jantar aí em São Paulo. Eu acho que foi muito agradável e a SBAD aí da Bahia está marcada aí já nos congressos aí da endoscopia, gastro e cirurgia, sem dúvida nenhuma. Realmente vocês já comentaram tudo aí. Eu achei muito confuso e certamente o Fernando teve dificuldade até de apresentar a questão da coleta, muito confuso. E eu vejo de positivo nesse trabalho a tentativa de buscar uma neoplasia precoce, né? Isso é que é positivo. Infelizmente, como o Celso comentou, acreditamos também que não vale a pena buscar sulco e estudar para dar diagnóstico de neoplasia precoce. Nós temos um, uma arma na mão que é a endoscopia para ver parênquima, né? E habitualmente depois da ressonância. E as mais diversas agulhas de diâmetro, isso ajuda bastante. Quando tem no parênquima alguma coisa pequena, e a biópsia se faz. Mas acredita aí e espero que a gente tenha instrumentos mais facilitadores de entrar no ducto pancreático e ver o ducto pancreático. Então, esses spyglass da vida aí, eu espero que melhore cada vez mais esse instrumento, porque a gente tem que entrar no ducto para ver as dilatações que não tem nada nas imagens de eco e ressonância. A gente tem que entrar no ducto para ver as estenoses, que às vezes é difícil fazer punção. A gente não tem vivência, o Celso tem mais vivência do que a gente. Então a gente tem que ver a superfície do ducto para dar diagnóstico precoce. Eu acredito nisso, né? Possa ser que daqui mais algum tempo a gente tenha a facilidade. Às vezes não é fácil, a gente não tem experiência de entrar no ducto, né? Fazer um spyglass aí do ducto. Mas eu acho que o futuro é isso, é ver o ducto, as superfícies, alterações de superfície e fazer biópsia. Porque o objetivo maior que a gente quer e a gente que gosta e estuda pâncreas é dar diagnóstico precoce da neoplasia, né? Para modificar esse prognóstico que ainda não é muito bom, né? Da neoplasia. Enfim. Mas tem como positivo esse trabalho, o estímulo de buscar como dar diagnóstico precoce, como a gente dá no câncer de estômago, de cólon, e a gente deve buscar sempre isso. Para mim, o positivo desse trabalho foi isso. Perfeito, é isso mesmo. Raquel, pode comentar, depois eu chamo Jorge Guedes e aí a gente passa para o caso clínico. Raquel? Não, é isso aí, Celso. Desculpe, eu não abaixei a mãozinha aí, já estou abaixando. Ah, então tá bom. Jorge, Não, eu queria saber de vocês se vocês fazem a biópsia ductal, a biópsia da parede do ducto. É isso que eu queria saber, porque há um certo receio, né, de fazer biópsia ductal, e o que o trabalho mostra é que essas alterações são muito próximas do ducto, provavelmente você vai ter que fazer uma biópsia de parede ductal. Eu queria ouvir a experiência de vocês como ecoendoscopista, se isso é feito, nível de complicação, se eu posso sugerir isso ao colega endoscopista para fazer. então, isto é feito, mas é arriscado. Eu faço, por exemplo, única e exclusivamente no momento em que você tem uma área de estenose ou que a gente encontra essa área que ele diz que é uma área tipo uma nuvem, né? Uma área hipoecóica ao redor da área de estenose ou ao redor do ducto. Então, eu tento sempre fazer e coletar, mas veja bem, aquilo que eu digo, eu coleto o mínimo de material possível. Eu não fico simplesmente indo e voltando com a agulha na parede do ducto, causando um rompimento completo da mesma, entende? Por isso que até hoje eu não tive complicações tão graves. Mas eu sei da literatura que existem complicações por causa desse tipo de abordagem. Isso aí é que nem a radiofrequência, sabe, Jorge? Parece uma coisa simples, mas você precisa ter coragem para fazer isso,
porque não é fácil. Você não sabe onde você vai chegar, né? A partir do momento que você faz um procedimento desse. Mas é um procedimento que você tem que explicar para o paciente que é um procedimento que você se arrisca, mas existe uma chance de você fazer o diagnóstico. Ô, Fala, Celso, Celso, fala, Marcos. pode dizer, Raquel. não, nesse aspecto, eu queria acrescentar que fazer a biópsia durante a colangiopancreatografia, onde você vai introduzir uma pinça pelo orifício papilar na direção do canal pancreático, com as nossas pinças, isso traz muito risco, porque elas não são maleáveis, o ducto pancreático necessita-se a maleabilidade. O Marcos Clarencio já citou que talvez entrar com um colangiopancreatoscópio, isso sim, se há uma dilatação passível de permitir a entrada do aparelho, para então você fazer uma biópsia com aquelas pinças bem fininhas que passam pelo colangiografo, sim, mas pela CPRE não é possível, eu acho que não, a não ser que seja junto ao orifício papilar. Perfeito. Jorge, Celso. Bem, a gente não tem vivência de fazer punção no ducto, a gente não tem vivência. Agora, solicitando e tendo uma área suspeita e que tenha um bom acesso, eu também tenho coragem de fazer com uma agulha 25, por exemplo, né? Porque a gente vai passar por todo o parênquima e que a gente já faz isso e que o percentual de pancreatite é muito pequeno, muito pequeno, né? A questão é se isso vai dar uma fístula. Eu acredito que vai ser muito difícil com a agulha 25, né? Você abrir ali um conduto e fazer uma fístula, muito difícil, tem muito parênquima para fechar, né? E é possível, Jorge, agora é possível tendo alguma causa. O ducto apenas dilatado, eu acho que é melhor tentar entrar no ducto, né? Então Ó, tem 5 ou mais milímetros de dilatação. É melhor entrar no ducto para ver a superfície e fazer biópsias dirigidas. Aí sim. Agora, se não tiver nenhum sinal, estenose, irregularidade, pequeno nódulo, é nódulo ou não é, eu acho que não vale a pena fazer. Marcos, uma coisa que eu posso te dizer, se eu posso te ajudar, é o seguinte: quando o parênquima é atrófico, pode meter uma agulha até de 19 gauges, que É não vai isso. Então, acontecer não absolutamente vai, nada. não vai, a fístula certamente não vai acontecer. Não vai Mas acontecer é nada. possível. Entretanto, se o parênquima estiver normal, aí sim você tem que tomar cuidado, porque é exatamente o conceito cirúrgico, né? Quando o parênquima está normal, do pancreático, é aquilo que eles falam quando eles vão fazer a duodeno-pancreatectomia, as anastomoses, né? Você tem que tomar um pouco de cuidado mesmo nesse momento. E tem uma pergunta aí embutida que é o seguinte: qual o método mais seguro? Se é a biópsia intraductal, né, intracanalicular, ou a biópsia transpancreática? Eu não sei qual das duas teria menos risco, Marcos. Porque se você está colocando que a biópsia transpancreática traz um risco, mas a biópsia intraductal também não traz, eu não sei. Aí Não, você já pode responder como não tem como responder essa pergunta, Jorge. Não tem trabalhos, né, que respondam essa pergunta, mas é uma resposta, mas é uma pergunta interessante mesmo. Mas a gente que faz endoscopia, a gente gosta muito de ver a superfície, porque vendo a superfície, você vai ter uma ideia. Não, vou biopsiar aqui, ali, vendo a superfície, né? O endoscopista, cada vez mais, é uma pessoa que vê a parte da superfície. A superfície é fundamental para você tomar conduta, dar diagnóstico. A superfície é lisa, não é brilhante, não é, tem vaso, não tem nódulos, não tem. Isso aí, o endoscopista de qualidade quer ver isso. Exatamente, é isso aí mesmo. Bom, gente, vamos passar agora para o caso clínico. O doutor Humberto vai apresentar um caso para a gente. Então, por favor, Humberto, pode apresentar aí o caso. E na semana que vem, acho que nós vamos ter a doutora Marcela, que vai apresentar também um caso do hospital de Ipanema. Então, vamos lá, por favor. Vocês estão me escutando? Estamos perfeitamente. Tá. Então vamos lá.
A senhora tem com 52 anos, ela chegou para a gente com um diagnóstico de ultrassonografia de uma formação nodular na região da cabeça pancreática, grande, medindo no seu maior eixo 9,4 centímetros. A gente está falando agora de panin, de lesões menores que 1 centímetro, né? Agora nós vamos para as lesões grandes. E não é só uma dor epigástrica inespecífica, já tinha feito uma endoscopia, não coloquei aqui, não tinha emagrecimento, não tinha colúria, não tinha vômitos, não tinha história familiar nem social. E ela querendo voltar a trabalhar, perguntei onde é seu trabalho? Eu trabalho embarcado, isso é muito comum. A gente vê mulheres aqui, né, pessoas que o trabalho é na plataforma de petróleo, né? Então, querendo voltar a embarcar. Bom, então a gente... Espera que alguma coisa aconteceu que eu não está passando aqui. Por que não está? Não sei. Eu vou parar e vou voltar aqui, tá, gente? Só um minuto. Perfeito, sem problema. Bom, então, foi feita uma ressonância que mostrava uma lesão expansiva, sólida, na região epigástrica. Eu vou passar o vídeo que a gente conseguiu fazer. A gente tem uma certa dificuldade de pegar essas imagens com a qualidade melhor, então a gente acaba fazendo o filme da lesão. Então, era uma lesão que tinha um comportamento hipovascular, com restrição à difusão por alta celularidade, e o restante do parênquima pancreático não foi bem caracterizado e tinha contato, falava que tinha contato com uma pequena curvatura gástrica, a porção cefálica do pâncreas, sem definir a origem da lesão. Eu vou passar aqui, então, a O vídeo imagem. está correndo. O Olha vídeo lá. agora sim. Começou a passar a imagem. Então, a gente vê essa grande lesão aí na região epigástrica. Se alguém quiser comentar, por favor, interrompa. Parece ser uma lesão assim, meio que sólido-cística, né? Uma lesão que tem áreas císticas, tem áreas sólidas grandes e uma lesão estranha, né? Tá muito borrado para a gente aqui, né? Tá bom, como eu falei, Muito isso borrado. As imagens não são. não vem de forma digital, a gente digitalmente vai filmar isso. Perfeito. Não, mas tá bom, dá para ver perfeitamente que na região do corpo do pâncreas, inclusive o corpo tá baixo, né? A lesão parece até ser exofítica em relação ao pâncreas, né? Exatamente. É uma lesão grande mesmo, lesão grande. Eu vou parar aqui onde você comentou, não, desculpa, onde você comentou, Celso. Onde você comentou. Pode parar aí, ó, aí. Então aí vocês estão vendo uma lesão grande, né? Um pouco abaixo ali vocês estão vendo o pâncreas, né? As estruturas vasculares. Realmente é uma lesão grande mesmo, uma lesão que deve ter mais do que 7, 8 centímetros, né? Uma lesão E realmente. apesar da lesão grande, como eu falei, a paciente, eu disse, não, vamos fazer uma ecoendoscopia, né? A Então, por paciente não. exemplo, esse paciente tem que fazer um ultrassom endoscópico, né? Apesar de que aquilo que eu falo, né? Esse paciente, isso tem que ficar claro, gente. Esse é um paciente que tem uma lesão grande no abdômen, que necessita ser submetido a uma angio-TC para fazer um estadiamento das estruturas vasculares, porque a conduta aqui vai ser cirúrgica, né? Cirúrgico. Isso é cirúrgico. A conduta aqui é cirurgia, mas pode ir, vamos lá. Essa paciente, então, a gente submeteu ela à ecoendoscopia e a gente vê aqui que tem um comprometimento da veia porta. E a lesão, ela
na foto à direita aqui, se vocês concordam, você vê a cabeça pancreática e a lesão como se estivesse encostando, né? Como você falou na ressonância, como se fosse um crescimento exofídico, né? Sem comprometimento das vias biliares, lesão de grandes dimensões, né? E aí a gente fez, então, a punção com agulha Procorde 20 gauge. Tanto funcionamos a lesão com o aparelho do corpo gástrico quanto do bulbo e enviamos para a patologia. A Télia queria estar aqui, mas coincidentemente ela foi fazer uma pequena cirurgia e a gente tinha combinado de mostrar. Então, aqui de novo, vou mostrar uma imagem, a imagem aqui da lesão, colédoco palpado, né? O paciente não tinha absolutamente nada, nem laboratorial, nem clinicamente obstrução biliar, e a lesão encostando na cabeça pancreática. Pode clicar porque não está correndo. Vou clicar. Então, aquela característica mais sólida, um pouco cística, né, Celso? Sim, tem uma característica mista, né? Uma característica mista. Vou deixar correndo aqui até o final. Você vê que ela não tem uma grande sintomatologia, né? Uma paciente que não tem Nada. A paciente, sintomatologia exuberante. Como? Desculpa, não entendi. Ela não tem uma citologia, ela não tem uma sintomatologia exuberante, né? Mas parece que Não, ela tem dilatação do ducto pancreático a montante, né? é. É. Bom, aí vem o histopatológico. Eu queria que o Fila aí comentasse, por favor. Fila. Tô olhando aqui. O que você acha? Nós não estamos te ouvindo, Fila. Eu tô pensando. Calma, Ai, ai. calma. Vale a pena pensar. Nossa, vai cair alguns diferenciais aqui, como Frantz e... Não, acho que... Não, acho que não. Eu estava pensando para Ewing, mas acho que Ewing não. Não é. Aí Precisaria você mais... está querendo um patologista minuto. Ah, Tá se eu... difícil. Você vê que Vou agora falar... o Humberto esnucou o patologista, bicho. Ah! Vou brincar... Que isso, pô? Que isso? O... Fila é meu amigo, pô. Que isso? Não, tranquilo. Não, isso aqui tem que quebrar a cabeça. O, Quando eu comecei a carreira, o Pinotti falava assim: ó, Fila, você examina uma célula por dia? Ai, ai. Ó, não caiu a ficha ainda não aqui. Mas você concorda com esse diagnóstico de neoplasia de células claras ou você acha que pode ter outros diagnósticos de... Ah, não tinha visto, não. Existe um neuroendócrino lipid rich, rico em células lipídicas, lipid, li, adip, lipid, gordurosas. Eu acho que Certo. são os dois diferenciais aqui. E frentes também, né? Às vezes. Enfim, pensando em três coisas aqui. É, Evoluiu isso? pela ecoendoscopia, eu posso te dizer que Frantz é difícil ali, viu? E eu também estou surpreso com esse diagnóstico, Fila, de neoplasia de células claras. Eu acho, eu acho que o lipid rich cai aqui.
Puxa, Porque mas é ela não difícil tem, de... na verdade, pelo que eu percebo, né, Humberto, no rim não tem absolutamente nada. Não, não tem Certo? nada. E ela nunca foi operada de câncer, nada, né? Não, não, não. E quando eu fiz a eco, eu confesso que eu achei que isso era fora do pâncreas, né? Você tem uma... Por exemplo, eu vou ser bem sincero, eu acho que isso aí está realmente fora do pâncreas, não é pela eco, não, pela ressonância. Eu acho que está É, fora do pâncreas. É óbvio é. que a gente precisava ter um radiologista aqui, porque aí eu ia apertar, Ah, mas é isso que eu olha, achei. ó, deixa eu ver, parece que tem uma necrose aqui. Existe um lipossarcoma de células redondas, round cell lipoma, que ele não marca, a ultrassom não é como um lipoma. É, como ele, como ele tem muita celularidade, ele não fica com o Laringe. padrão habitual de um lipoma, né? É. Eu acho que cai mais essa aqui. E outra coisa, né, Celso? Na ecoendoscopia eu via que abaulava, né, encostava na Na veia glândula porta. pancreática. Não, na veia porta também, né? Tinha ali alteração do fluxo. É, é Então, assim, em se confirmando o diagnóstico de neoplasia de células claras, isso aí é uma metástase, né? Isso é uma metástase. eu tenho mais slide aqui, posso Ah, passar? pode ir, então vai tocando, não fica Tá. parado, não. Aí, fila. Já fez a imuno. Fez imuno. Ah, Mas Ah, tinha que ter uma pegadinha, né? Pô? tá. mas aí sim, aí a imuno mostra, né? A imuno mostra que se trata de um Frantz, né? É. É que, na verdade, o tumor de Frantz é sempre o primeiro diagnóstico, né, em pacientes que estão bem, mulheres, né, e com grandes massas, né? Esse é o diagnóstico mesmo. Esse é sempre Mas o primeiro essa, diagnóstico que a gente tem que pensar, né? essa localização não é habitual, né? Não é habitual, mas você não pode fugir da epidemiologia, né? Não pode fugir da epidemiologia. Realmente isso é um tumor de Frantz. Assim, seria o primeiro diagnóstico que eu pensaria mesmo, se eu fosse concluir, né? E esse resultado de neoplasia de células claras realmente me deixou muito, assim, realmente a gente está aprendendo sempre, né? Não tem jeito, não tem jeito de fazer. Acho que o Fila pode comentar a respeito do CD99, né, Fila? Não, ele tem uma apresentação clássica aí na imuno, não é? A imuno, a imuno realmente resolveu aí. Essa apresentação nessa forma de células claras, eu acho que é pouco habitual. A única coisa que foi aquela área que eu fiquei entre necrose e que acho que, na verdade, é uma pseudopapila ampla aí com depósito de material lipídico ali. Enfim, interessante, hein? Belo caso, belo É uma apresentação não habitual dele, né? não habitual. Muito legal. Eu Muito vou legal esse depois, caso. depois eu dou o desfecho para vocês, porque esse paciente não é meu paciente, né? Obviamente é de outro colega e tal, e E vai ser operado agora, né, Humberto? de outro colega que eu espero que ele não faz cirurgia pancreática, que ele encaminhe para alguém que faça a cirurgia pancreática, né? Vai ter que ser Sim. operado. Perfeito. Não, Ok. então veja como é importante, né, num caso como esse, você fazer o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico pré-operatório é de fundamental importância, mesmo nessas massas grandes, né? Então, às vezes, a gente tenta deixar de fazer um procedimento complementar, como é a ecoendoscopia mais a biópsia, mas a gente vê como é importante você fazer isso. Porque o paciente com a imunistoquímica, ele está com o diagnóstico firmado na mão, então ele vai ser operado de forma completa, ou seja, neste caso, você tem que a exérese dos tumores de Frantz ocorrem em aproximadamente 99,9% dos casos. Então, você vê como é que é importante. Enquanto que vamos supor, se esse estudo tivesse parado no HE, você estava com um diagnóstico de neoplasia de É, células claras. é. Provavelmente o Mas tem- raciocínio seria metastático. E aí o que acontece?
iam procurar para ver se tinha alguma coisa no rim, iam demorar. E agora não. Você vê como é importante fazer todo o processo de forma completa, né? Eu acho O que me chamou a atenção, né, Celso, é assim, o tumor de Franz, ele pode crescer mesmo, né, mas realmente lá no corpo e cauda do pâncreas que não vai causar sintomas. Essa paciente era assintomática com essa lesão aí na cabeça pancreática, como é que poupa o ducto pancreático, o Então, ducto essa biliar, lesão eu não acho que é na potente, cabeça do pâncreas, não, Berto. Eu acho que essa lesão está no corpo do pâncreas e ela deve crescendo ter para baixo, nascido na região da cauda, tá? Eu acho que ela deve ter nascido na tá? região da cauda, porque ela é muito grande, né? Ela é muito grande, fica difícil dizer. Mas eu acho que se tivesse na cabeça. Eu já tive casos, pelo menos 2 pacientes que tinham tumor de Francis na cabeça mesmo. Então, eu acho que foram operados e confirmaram o diagnóstico depois da biópsia por ecoendoscopia. Até posso até apresentar os casos aqui, que são interessantes mesmo. Eu tenho esses casos preparados. Mas os pacientes evoluem com icterícia, né? Porque é uma Uhum. massa muito grande que Pois é, comprime as estruturas laterais, tudo, né? Eu acho Mas que a belo imagem é caso. compatível, né? A imagem é compatível com o tumor de Franz. Tanto que Sim. Celso, quando olhou, disse: ó, é lesão sólido-cística grande, ocupando o É. istmo do pâncreas, entre o istmo e o corpo, e com crescimento exofítico. Então, os aspectos são bem compatíveis com Franz, embora a histologia, no primeiro momento, não tenha confirmado esse diagnóstico. Não, mas sabe, Jorge, o interessante foi a hematoxilina e eosina, por isso que o Fila comentou. É um caso muito interessante, porque aquele aspecto, não é o aspecto que a gente vê, né, Fila, no HE, né? Não, é assim, eu vou ter que procurar um, um Francis com predomínio de células claras, né? Exatamente, isso que chamou bastante atenção. E você vê que a Télia, que é uma patologista experiente, ela foi na lata, né? Ela falou: ah, isso aqui parece ser uma neoplasia de células claras. E você vê como muda, né, a amplitude do diagnóstico. Isso aqui é muito legal, né? Olha como muda a amplitude do diagnóstico a imunistoquímica. Por exemplo, eu posso dizer, né, filha, que nesse caso a imunistoquímica foi fundamental para o diagnóstico, né? Nossa, sim, claro, Porque até claro. você, né? Até você, que é um patologista experiente, ficou lá quebrando a cabeça. Você mesmo falou, tô aqui pensando, tô Né? aqui pensando. Não, é um caso desse, a gente, assim, parece uma folga do patologista, mas assim, você examinar uma área estática, dá esses, às vezes até em casos muito simples, né? Você precisa olhar vários campos, procurar bastante, né? Mas, de qualquer forma, essa apresentação eu nunca tinha visto no Frantz, não. Nem eu, assim, eu não pensei. E vou te dizer, quando eu vi aquilo lá, neoplasia de células claras, eu falei, nossa, que coisa, bicho. E eu até concordava plenamente com o diagnóstico dele. Mas que coisa, como é que eu vou pensar agora, né? Você vê como o pâncreas é fogo, né? Não tem jeito mesmo. Bom, eu gostaria que você preparasse esse caso aí, porque eu acho que esse é um caso extremamente interessante. Pegar boas imagens da ecoendoscopia, realmente pegar imagens bem nítidas da tomo, para gente colocar nos casos aqui, porque eu acho que vale a pena a gente, se o cirurgião, se você ficar atrás da paciente, porque para conversar com o cirurgião, para fazer fotos e depois da patologia mesmo, acho que é um caso extremamente interessante esse, viu? Não pode ficar só até aí, não. Às vezes a gente Não, pode ter surpresa, tá bom? Bom, falou. gente, já são 7h29, quero agradecer a presença de todos, né? Eu acho que foi também mais uma reunião muito produtiva, muito legal. E eu aguardo vocês na próxima terça-feira. Desejo a todos uma boa semana e também um bom final de semana. Tchau para todo mundo. E aí você pode, viu, Amanda, fechar aí a gravação, tá bom? Um abraço, tchau, Boa tchau. semana, pessoal. Um abraço.